o nosso Jornal da Noite. Bem-vindos. Vamos conferir o câmbio. Boa noite. As reações à sentença proferida ontem pelo Tribunal Londrino no âmbito das dívidas ocultas prosseguem. O investigador do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamirri, afirma que a decisão vai evitar que sejam usadas receitas do gás natural para o pagamento de uma dívida que não beneficiou o povo moçambicano. Na sequência da sentença proferida e publicada esta segunda-feira pelo Tribunal de Londres, que permite ao Estado moçambicano encaixar uma indemnização de cerca de 1,9 mil milhões de dólares no âmbito do caso das dívidas ocultas, o Centro de Integridade Pública considera um marco importante, já que em decisão contrária, o país teria de recorrer às receitas do gás natural para o pagamento das dívidas ocultas. Se Moçambique não ganhasse ou não ganhar este caso, que ainda não está fechado, não tem outra opção senão ir buscar as receitas provenientes de outras fontes. Neste caso, a fonte mais credível é da exportação de gás da bacia de Rovuma para pagar as dívidas. Em relação ao comunicado no qual o Privinvest informa que pretende recorrer da decisão, o investigador do CIP, Borges Nhamirri, acredita que há poucas chances do tribunal dar uma sentença diferente, pois não há evidências claras de que o país tenha se beneficiado com as dívidas. Esse dinheiro foi para funcionários públicos, sim, mas que usaram para fins privados, para construírem casas, comprarem carros, pagarem viagens, como nós ouvimos no julgamento em Maputo. Esse dinheiro foi usado para corromper funcionários do Credit Suisse, os três, de Tilina Subeva, Surgeon Singh e Andrew Pierce, que eles confessaram que receberam esses subornos. Esse dinheiro foi usado para ir para pagar pessoal rico lá da Privinvest. Por que os moçambicanos devem pagar? Quanto às acusações feitas pelo Privinvest aos oficiais e titulares de cargos públicos, principalmente o presidente da República, Filipe Nyusi, Borges Nhamirri considera que o assunto deve ser tratado com o visado. Eles próprios já disseram que pagaram suborno ao presidente Nyusi. Eles que se entendam lá com o presidente Nyusi, que se pagaram suborno, eles poderem cobrar. Este assunto da Privinvest e do cidadão Filipe Jacinto Nyusi. Não é assunto do Estado moçambicano. Refira-se que o grupo Privinvest considera recorrer da decisão do Tribunal de Londres por julgar que o caso de Moçambique não foi devidamente julgado por, no seu entender, ter violado gravemente as suas obrigações de divulgação de documentos considerados importantes no processo. O advogado Job Fazenda afirma que a decisão do Tribunal de Londres a favor do Estado moçambicano vai ajudar na recuperação da imagem do país. Fazenda explica que, de acordo com a sentença, o grupo Privinvest recorreu a meios fraudulentos para que o seu projeto vincasse e, consequentemente, Moçambique se endividasse. Os elementos que estão presentes na sentença e aquilo que ficou provado em sede do tribunal são elementos, na minha opinião, robustos o suficiente para qualquer outro tribunal, seja ele de nível superior, possa continuar ainda a dar crédito às alegações que Moçambique apresentou. Ou seja, o recurso pode levar o tempo que levar, mas não me parece que o Tribunal Superior vai considerar, depois dessas evidências de que o ministro teria sido subornado para emitir a garantia, não vai continuar, ou seja, não vai ignorar esses elementos e dar razão à Privinvest. Aqui a Privinvest não tem hipótese. A fiscalização com recurso a básculas fixas e balanças móveis do limite de carga por eixo dos veículos automóveis pesados que circulam nas estradas sob gestão da ANE, ao nível da província de Maputo, continua a ser um desafio para a instituição. Este facto contribui sobremaneira para a curta durabilidade das vias, tal como reconheceu Ded Novello, delegado da Administração Nacional de Estradas nesta província.
Com uma rede viária que compreende 1.653 km de estradas classificadas, a província de Maputo está a intervencionar uma boa parte delas. É o caso da estrada número 2, nos troços críticos entre Buano e Namacha, numa extensão de 39 km, cujas obras de manutenção periódica iniciaram em novembro de 2022, devendo serem concluídas em novembro deste 2024. Adjudicadas à construtora Motengil, as obras, que compreendem também a restauração e colocação de barreiras metálicas de proteção em parte do troço, estão orçadas em 279.561.000 meticais, 706,26 centavos. A minha parte é a reparação e reposição de guardas metálicas danificadas e partes novas que umas foram furtadas, outras foram danificadas pelo tráfego. Estamos a andar a bom ritmo e a nossa frente vai terminar dentro do prazo. Até então, as obras foram concluídas em 48%, sendo visível a dinâmica da mobilidade e transporte de pessoas e bens entre os distritos de Buano e Namacha, e também o aumento do tráfego internacional com Eswatini. Moro no Suaze, tenho em casa lá no Suaze, mas estamos a chorar muito por causa de caminho já tem 16 anos esse caminho aqui. Ainda não há ninguém que está a arranjar o caminho. Quando nós estamos a vir visitar a nossa família, temos problema de escova, mesmo pessoa de Suaze, de South Africa, tem problema de entrar em Maputo por causa da escova, sei lá o que, mas agora, o meu coração já está contido por causa a estrada já está limpo. Este transportador semicoletivo de passageiros também se regozija com as obras. É uma valia para nós porque praticamente sofremos muito com nossos carros, a suspensão e a via não estava tão bom. Já assim, com várias obras, nos garante que haverá melhoria para o nosso transporte. O delegado provincial da Administração Nacional de Estradas de Maputo, engenheiro Dede Novello, diz que um dos fatores que contribui para a rápida degradação das estradas é a circulação desregrada de veículos pesados e a ausência de uma fiscalização. Lamentavelmente, as estradas têm estado a sofrer com esta questão das cargas. Infelizmente, nós temos estado a respeitar aquilo que são as cargas admissíveis e temos estado a assistir, infelizmente, a circulação de veículos extremamente pesados e extremamente carregados. Entre as medidas de fiscalização do uso das estradas, conta-se o recurso a básculas fixas e balanças móveis. A MPC-TV sabe que, como forma de garantir maior durabilidade desta estrada, a ANI estuda a possibilidade de concessioná-la em regime de uma PPP, ou parceria público-privada. O advogado Rodrigo Rocha afirma que as propostas de leis submetidas à Assembleia da República, nomeadamente a proposta de lei de base de organização de investigação criminal, a proposta de revisão da lei número 16/13, de 12 de agosto, lei da PRM, e a proposta de lei de revisão da lei número 2/2017, de 9 de janeiro, lei do CERNIC, não se adequam ao ordenamento jurídico moçambicano e carecem de auscultação pública. A Assembleia da República recebeu 3 propostas de leis para apreciação, debate e possível aprovação durante a presente sessão. Trata-se da proposta de lei de base de organização de investigação criminal, proposta de revisão da lei número 16/2013, de 12 de agosto, a lei da PRM, e da proposta de lei da revisão da lei número 2/2017, de 9 de janeiro, a lei do CERNIC. Analisando o assunto, o advogado Rodrigo Rocha explica que, com a revisão dos instrumentos legais, pretende-se atribuir à Polícia da República de Moçambique competências para investigação criminal em prejuízo do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Aquilo que é o nosso ordenamento jurídico e aquilo que é a forma como está estabelecido a base, digamos assim, do nosso ordenamento jurídico, faz com que, efetivamente, uma polícia de investigação criminal ou um serviço de investigação criminal não deva estar a obedecer a uma hierarquia policial, mas sim a uma hierarquia mais vocacionada para aquilo que é o direito e para aquilo que são os elementos normais de recolha do corpo de delito. Por isso, acho que dentro destes documentos que foram depositados, a gênese está errada, no sentido de que deveria ser um serviço de investigação criminal dependente
da Procuradoria e do Ministério da Justiça e não dependente do Ministério do Interior. Rodrigo Rocha vê com estranheza o facto de o Governo não ter feito a auscultação aos vários segmentos da sociedade. Nunca tive acesso a nenhuma informação desse género. A informação que recebi estão aqui as 3 leis depositadas da Assembleia da República. E uau! Deixem-me mal ler e ver se isto realmente traduz aquilo que já seriam as discussões que até ocorreram no passado, quando a PIC mudou de nome para Cernic. Já nessa altura se tinha levantado a questão de se o Serviço Nacional de Investigação Criminal deveria estar dependente do Ministério do Interior ou do Ministério da Justiça para a Procuradoria. E quando eu fui ver, disse, bem, isto aqui ainda vem piorar um bocadinho aquilo que era a percepção que nós tínhamos anteriormente. Caso seja aprovada a revisão da Lei número 2/2017, de 9 de janeiro, Lei do Cernic, por exemplo, esta instituição irá perder a sua autonomia administrativa, ficando subordinada inteiramente ao Ministério do Interior. A Autoridade Reguladora da Concorrência e a Procuradoria-Geral da República passam a colaborar na avaliação de processos de concertação, ou seja, de concentração de empresas. A parceria que visa apertar o cerco contra o branqueamento de capitais foi formalizada esta terça-feira através de um memorando de entendimento rubricado pelas duas instituições. O mercado nacional tem vindo a ganhar um número crescente de mais pequenas, médias e grandes empresas, fato que eleva o nível de concorrência. Nesse contexto, a Autoridade Reguladora da Concorrência afirma que aumenta o número de empresas que unem-se para expandir a sua capacidade produtiva e disputar a liderança do mercado. São 46 processos de controle de concentrações de empresas, atenção, não são processos que foram para a PGR, são processos normais tratados pela Autoridade Reguladora da Concorrência em matéria de controle de operações de concentração, que tiveram decisões, decisão de não oposição, decisão de oposição com condições, com condicionalismo, e podem ter tido neste momento não tivemos nenhuma operação que tenha tido uma decisão de oposição. Todas as operações notificadas da Autoridade da Concorrência tiveram a decisão de não oposição, com exceção de uma que foi de não oposição, mas com certas condições. Por outro lado, as considerações empresariais suscitam suspeitas de branqueamento de capitais. Por isso, a ARC e a PGR passam a colaborar na avaliação dos processos. Dentro desse processo de controle de operações de concentração, possa haver interesse também da PGR de investigar se de facto esta concentração não poderá ser usada como forma de branqueamento de capitais. Então, daí a necessidade de haver esta colaboração. Porque o branqueamento de capitais pode se fazer de várias formas. Esta pode ser uma delas. O PCA da ARC, Yacuba Ali, falava esta terça-feira, momentos depois da assinatura do memorando de entendimento entre a ARC e a PGR com vista ao aprimoramento dos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e outros crimes conexos. O economista Luís Magaço diz que a ação dos operadores de bolsa concorre para atrair mais investidores ao mercado bolsista nacional. No mercado dominado pela banca comercial, Magaço entende que os investidores estrangeiros e seus fluxos de capitais dinamizam o negócio e incrementam a liquidez do mercado bolsista. O mercado moçambicano é considerado bancário. Uma realidade que, segundo o economista e presidente da Associação do Comércio, Indústria e Serviços, Luís Magaço, atrapalha investimentos e operações do mercado de capitais. O nosso mercado é pouco diversificado. É um mercado, sobretudo, bancário. E durante muitos anos, os únicos operadores de bolsa eram os próprios bancos. Mas os bancos têm dois produtos. Tem um produto próprio, que é o financiamento bancário, e depois tem o produto dos mercados de capitais, que é um produto externo. Então é óbvio que havia um sentimento de que os bancos privilegiavam o seu produto, que é o financiamento às empresas através do crédito bancário. Luís Magaço defende que as 5 operadoras de bolsa de valores independentes existentes no país contribuem para o ajustamento do setor de bolsa que estava excluído. O dinamismo do mercado de capitais estava um bocado cortado, exatamente porque precisava de operadores independentes
da Bolsa. Tive conhecimento e fico muito feliz que já temos 4 operadores brokers, não é? Intermediários, exclusivamente dedicados ao mercado de capitais. Isso é fundamental. E este é o 5º. Então eu vejo isto com muita boa, é uma grande vantagem, é um benefício enorme para o mercado ter operadores de bolsa independentes que se dediquem apenas ao mercado de capitais. Olá, Mónica. Como se vai comportar o tempo amanhã? Boa noite. Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para a capital moçambicana, prevê-se a máxima de 22 graus e a mínima de 16. Xai-Xai com 25 graus, igualmente mínima de 16. E para Terra da Boa Gente, em Embane, 26 graus e a mínima de 19. Para a zona centro do país, beira a possibilidade de ocorrências de neblinas ou nevoeiros matinais, sendo a máxima 29 e a mínima 17. Chimoio prevê-se a máxima de 27 graus e a mínima de 15. Tete com 31 graus e a mínima de 20. E Quelimane, 30 graus e a mínima de 18. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 29 graus e a mínima de 17. Pemba, 29 graus e a mínima de 20. E Lixinga, 23 graus com a mínima de 12. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. E desta forma fizemos o nosso Jornal da Noite. Não deixe de ver já a seguir mais um episódio, o 8º, do 10 Minutos com a Política. O convidado de José Belmiro é o porta-voz nacional da Renamo. Chama-se Marcial Macon. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite, bom descanso.